Olá, gente, boa noite. Vocês vão estar vendo minha câmera balançar um pouco. Sou eu, Kleber, e vim aqui para a live com o nosso querido amigo que acabou de chegar, o Oi, estudante gente. formado em letras, acadêmico de psicologia, Wagner Valentim. Estamos aqui para mais uma live, né, Wagner? A gente está aqui já nessa correria de dar um retorno, né? A gente, como psicólogo em formação, né? Então a gente já vai produzindo para não esperar para a gente dar nossa contribuição para depois, né? Pois é, Wagner, é um tema que a gente está no Setembro Amarelo, né? Foi uma iniciativa, né? A gente falou, não, tá em agosto, agosto tá passando, tá vindo setembro. Vamos pensar aqui em alguma coisa, né, Wagner? Foi uma proposta. Eu e Wagner a gente se conheceu foi no Encontro Nacional das Residências de Saúde, né? No Encontro Nacional de Saúde. E eu conheci o Wagner tem várias ideias muito interessantes. E aí, não, passamos, tem, eu acho, 2 anos quase que eu conheço o Wagner. E eu vejo que vai ter um grande potencial. E não, por que não montar uma live voltada, né? Já que a gente está nessa questão da pandemia, que está esperando, Deus ouça que não que acabe, né? E é muito importante nesse momento, né, Wagner, que a gente tenha uma reflexão sobre essa temática, né? E a gente trouxe, esses dias eu trouxe a questão para os adolescentes, né, voltados para essa questão da saúde mental, da questão de valorizar a vida, muitos falando sobre a questão do suicídio em si, né? E E aí veio essa situação, né? Você olha, porque a gente não vai falar sobre a nossa população, sobre o nosso nicho, falando sobre como isso ainda afeta a nossa população, né? E é uma grande questão da gente se pensar. Um filme que eu recomendo para vocês assistirem, que eu achei muito interessante, até o Wagner deve ter assistido, Prestes para Bob, Pray for Bob, que é um filme muito legal, que o próprio personagem ele vai trazer a temática e vai chamar muito a atenção a respeito. E tem a ver com a temática LGBTQIA+. Então, eu e o Wagner hoje está me entrevistando também, para que eu possa, hoje vocês também, vocês também podem estar com suas perguntas a respeito da temática. Eu já tenho um preparo em si, claro que toda semana, toda live que eu faço, ela tem um desafio, né? E não, vamos desafiar a esse processo. E vai ser interessante, vai ser para ajudar muita gente. E a gente vê que aqui no Brasil, LGBTs cometem suicídio e não é pouco. Não são poucos, né, Wagner? A gente sabe disso. Isso não é uma novidade. E a gente vê que a maioria são pessoas trans, né? Que a gente vê a população trans hoje é uma população que comete muito suicídio. Depois vem a população homoafetiva, os homens, depois as mulheres e por aí vai, né? E a gente vê o quanto isso é impactante na sociedade. Sobre questões de dados de suicídio, a gente vê que os homens têm maior efetividade do que as mulheres. As mulheres têm mais. Pode morrer até mais mulheres, mas o maior público que se mata hoje em dia são os homens. Né? Então, a cada 8 tentativas de uma mulher, ela tenta na oitava, ela consegue. O homem, na primeira, se na primeira não for, na segunda ele consegue, pela letalidade. Então vocês pensam como é nós LGBTs hoje, como LGBTQIA+, hoje, como a gente vive hoje aqui. Né? Então vamos refletir sobre isso. Né? Eu falei do filme e é uma forma de vocês pensarem a respeito. Por que nós não estamos falando desse tema? Né? E muitos de nós que estamos aqui hoje pensamos sobre isso. Né? A gente às vezes fala muito do tema, mas e o nosso próprio nicho? Por que nosso nicho não é? Porque a gente está querendo falar sobre isso. E é muito importante abordar sobre isso. Pois é, Wagner, vamos?
Então, deixa eu só também arrematar um pouco o que eu estou falando, né? A gente está falando muito, você veio com esse dado que a maioria dos suicídios bem-sucedidos, vamos dizer assim, está focado no gênero masculino, né? Até mesmo que se a gente parar para analisar, a escolha dos métodos tem uma diferença. Geralmente o homem ele usa um método mais assertivo, né? Se arremessa de uma ponte, se dá um tiro. Tem assim, a gente resolveu fazer essa chamada, essa live, com esse foco na população LGBT, saúde mental e preservação da vida, porque nós sabemos que as estatísticas não contemplam a população LGBT. A estatística ainda fica muito no binarismo, homem, mulher, não considera sexual. Então a gente precisa estar conversando, trazendo esse assunto à tona, para o pessoal ficar mais atento às populações. A gente não pode, apesar da sociedade que é uma minoria, não é minoria. Se a gente parar para analisar, a nossa população é uma grande maioria, as mulheres são uma grande maioria. Então, você chega a estar como uma forma de você colocar no estágio abaixo de importância, e toda a vida importa, né? Então, por isso que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de estar dando visibilidade a esse trabalho do Setembro Amarelo. E outra, a gente tem que ter esse cuidado o ano inteiro, não só o amarelo. O setembro ele vem para marcar, para chamar atenção, mas nós temos que levar essa ideia da prevenção, do cuidado, o ano inteiro. Então, assim, fui convidado para participar com o Kleber, fazendo uma linha assim, eu sou o psicólogo em formação, ele já é o psicólogo formado, vou trazer umas perguntinhas para ajudar a nortear, e se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí no chat, que eu passo aqui para ele, tá bom? Então, vamos começar. Só uns dados aqui que eu vou deixar aqui, Wagner, que é muito importante a gente deixar estabelecido aqui na live. O que você falou são dados, e uma coisa que eu aprendi aqui, estudando até na residência, são as subnotificações. E o que é subnotificado nem sempre é mostrado. Então você vê uma pessoa trans cometendo suicídio, uma lésbica cometendo suicídio, uma pessoa, um homoafetivo cometendo suicídio, bissexual cometendo suicídio, uma travesti cometendo suicídio. A gente esquece que isso são subnotificações. Violência, da mesma forma, subnotificada. A homofobia ainda é subnotificada, né? É uma coisa que a gente tem que pensar a respeito disso, né? Falar que saúde mental da população LGBTQIA+, é falar de vulnerabilidade e falar de saúde pública. Uma questão de saúde pública é séria. Então a gente tem que pensar nisso, né? Wagner, vamos lá? A saúde pública só vai desenvolver políticas através dos movimentos. Tanto é que nós vemos que tudo que a população conquistou até hoje foi por intermédio de muita luta, de muita resistência, mostrando para a sociedade, olha, a gente existe. Então a gente está aqui mostrando realmente que nós existimos e estamos dando um retorno também para toda a sociedade e para a nossa comunidade. Então, agora a gente vai começar. Eu estou aqui com uma colinha porque a mente às vezes não ajuda. Pode, gente, pode. Aí a primeira pergunta está aqui, ó. Por que trabalhar o tema da valorização da vida com a população LGBTQIA+. A gente já começou falando dela, agora a gente vai desenvolver um pouco mais. Pois é. Por que falar esse tema? A gente acabou de falar de alguns pontos importantes. As subnotificações, a tipificação de tipo de violência simbólica que passamos, preconceito, são motivadores. Processos de rejeição, a não busca pelo relacionamento, processo de envelhecimento, e vai aí milhares de fatores que contribuem. Trabalhar esse tema é importante porque a gente vai trabalhar
exatamente isso. A gente vai evitar, prevenir que pessoas como nós entramos nessa linha, nesse looping, nesse looping para a questão do suicídio, né? E a gente vê isso muito presentemente, né? Às vezes, em Brasília, teve um caso já, né, no pós-parada, que eu estava ajudando a organização, houve isso, houve essa situação, a gente descobriu no dia seguinte com uma pessoa que cometeu suicídio. Então, o impacto que o suicídio traz para diversas áreas da vida das pessoas em volta dessa pessoa. Porque o suicídio é um fenômeno que afeta multidirecionalmente. Afeta o trabalho que a pessoa estava, as pessoas que estavam no trabalho dela, a família da pessoa, o espaço religioso da pessoa, afeta as amizades, afeta tudo. É um contexto social. Wagner, não estou te escutando muito, não. Acho que está um pouco mudo. Tá baixinho o som. E, assim, olha aí, o tanto de coisas, de dados, né? A gente vê até em dados municipais que tem a questão da homoafetividade ali. Se coloca hétero ou homoafetividade. Só tem essas duas opções nos dados... nos dados até de cadastro da saúde da família, voltados para isso aí. Cadê as travestis, as trans, as pessoas bissexuais, né, as pessoas não binárias? Cadê esse povo? Cadê as lésbicas? Né? Então, assim, joga tudo para uma... O acesso, né, como que essa população ela pode chegar no serviço, aliás, como não, né? Como ela deve ser tratada quando chegar no serviço de saúde. A gente precisa trabalhar a formação, a capacitação dessa equipe, né? Sim, e Wagner é muito interessante. Alguém aqui falou, ó, foi a Márcia. Como faço para ajudar a minha filha de que... Pode perguntar, Wagner, a da Márcia. A Márcia foi uma pessoa que eu acompanhei aqui em Palmas. Márcia, isso. Pode perguntar. Como faço para ajudar minha filha de 15 anos a ter realmente certeza se ela é lésbica? Eu aceito ela se for. E ela diz que é sim. Então, Márcia, você já fez o essencial, né? Se você ama a sua filha como ela é, ela se aceitando como ela é, então você já está fazendo um grande papel à saúde mental dela, né? É orientar relativo a relacionamentos, que ela pode ter decepções, como ela pode conhecer pessoas boas, que ela tem que se amar em primeiro lugar, né? Para ela conquistar relacionamentos, ter ela como ela mesma ser uma referência. Você, como mãe, dá um suporte emocional para ela em momentos de dificuldade, porque nós LGBT somos muito rejeitados. Somos rejeitados sim em relação a isso. E você já está fazendo um grande papel, você já está aceitando a sua filha. Um grande problemática hoje, que é um fator que contribui para a vulnerabilidade da população LGBTQIAP+, é exatamente o suporte familiar diante dessa questão do assumir, do processo do sair do armário. Né? É uma grande problemática. Né? E o que afeta a grande saúde mental. Fazer uma correçãozinha, o Kleber. A gente, aí é o professor de português junto com o psicólogo falando, né? Quando a gente fala assumir, a gente dá a entender que parece que é uma coisa errada. Não, mas é o se declarar, porque o hétero não se assume, né? É a questão da autodeclaração. E voltando à questão da Márcia, você falou assim, ela tem a ajuda da família, isso e aquilo, mas ela traz uma problemática da seguinte forma. Ela, como mãe, aceita. O pai é que não aceita. Como que a gente pode ajudar essa mãe, nessa parceria com a filha, a lidar, a, de repente, minimizar e transformar essa relação com o pai? Porque, olha, é uma grande pergunta. Bom mesmo que você trouxe, vai, que eu estou sem óculos, eu não estou enxergando direito a pergunta da Márcia. E eu acho muito interessante mesmo isso, porque é incrível, a gente também vê isso também.
Você vê uma parte, um pai aceita tranquilamente, tem aquela questão do amor incondicional, como tem o outro lado, que vai ter pais que não, um dos dois, vão ter lados onde os dois vão aceitar, vão ter lados que o pai vai aceitar, a mãe não vai aceitar, vai ter lados que a mãe vai aceitar, o pai não vai aceitar, vai ter lados que os dois vão aceitar, os irmãos não vão aceitar. Então, é um trabalho de conscientização, um trabalho de entender que aquela pessoa ele é um ser individual. Até trabalhar essa individualidade com esse pai é uma questão de reflexão e de trazer os impactos quando o familiar ele negligencia esse amor, esse amor, esse afeto a essa adolescente, a essa criança, essa adolescente que está em processo de desenvolvimento, entendeu? Que é importante para o desenvolvimento emocional dela, né? A questão de sentir-se segura, né? Coisa, né? Esse pai ou mãe que está apoiando nessa situação, que tem uma outra parte que não apoia, ela tem que também estar dando esse suporte para ajudar a administrar essa ansiedade que aquele indivíduo tem. Porque ela já fica com medo de se declarar. Quando se declara, se dá com essa rejeição que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar uma depressão, que vai gerar uma irritabilidade. Então, vem toda uma gama de coisas que precisam ser administradas. Então, precisa ajudar esse indivíduo, precisa ajudar essa mãe ou esse pai para lidar com toda essa problemática, né? Exatamente, porque quando você não administra isso, acaba ficando essa coisa, fica uma coisa meio, vamos dizer que meio esquizofrênica, vai ficar solta, vai ficar cindida, você não sabe para onde vai estar indo isso. Então, Márcia, é muito interessante nesse momento, o pai não trabalha, e a gente tem que entender também outro contexto. O filho quer que o pai seja daquele jeito, e o filho quer que o pai quer que o filho seja daquele jeito. E tem muito essa questão, são as crenças. Acho que crenças e expectativas a gente está botando no nosso filho ou na nossa filha. Porque a gente tem a expectativa que o filho seja hétero, que case com um homem, que tenha filhos. Nanana. Olha o peso. Olha o peso que você está jogando. Né? E hoje alguns pais estão tomando esse cuidado para não botar essas expectativas, porque sabe que o filho é um ser individual. E o trabalho que tem que ser feito terapeuticamente, porque é terapêutico isso tem que ser trabalhado, é um processo de educação. Um processo de reeducação emocional e processo de aceitação. Né? E é um pai que tem que passar por um processo de orientação de pais, que vai estar junto com a mãe, e a adolescente ela é o foco dessa questão. Mas não é o problema que é adolescente. A gente tem que pensar nisso. O foco é essa relação que necessita de uma melhoria, né? Porque às vezes alguns pais eles vão para agradar, sentimento de agradar aos outros, né? E não buscam pensar que é um amor de um filho. O filho só quer, às vezes o filho só quer ser amado. Se você for perceber em muitas das situações. E com o adolescente, o que se trabalha com o adolescente nessa situação? Trabalha-se o processo de segurança com ele, o processo de autoaceitação de si. Isso é muito importante, pois ele vai se aceitar, sabe trabalhar a intolerância à frustração, tanto com o pai como com o adolescente, porque com o adolescente trabalhar as intolerâncias da não aceitação de algumas pessoas, saber que isso faz parte. Né? Os nãos vão existir, e os sims também vão existir. Isso é essencial para isso. E você, Márcia, nesse sentido, você pode dar esse suporte e acompanhar a sua filha num processo de, olha, eu estou do seu lado, seu pai não aceita, mas eu estou ali. Né? E saber administrar, saber que é uma filha, é um ser humano. E uma grande questão que tem que ser trabalhada num processo de saúde mental e evitar com que isso possa acontecer é exatamente essa autoaceitação. Né? Trabalhar a autoaceitação, trabalhar a aceitação do pai, mas isso é uma coisa muito delicada de trabalhar, porque vai mexer com cultura, vai mexer com credo, vai mexer com crenças. Isso vai mexer. Então, como eu estava falando, às vezes os filhos querem que os pais sejam de um jeito. Meu pai tem que aceitar assim, tem que me engolir assim. Mas calma, gente. Tem que entender que o pai também tem uma cultura, tem uma formação. Ah, mas aí eu nunca vou poder assumir pro meu pai. Então, assim, sim,
Você pode se assumir, mas sabendo que seu pai erra como ser humano, você erra como ser humano, e é assim que a gente trabalha, entender que o outro, ele não é perfeito. E às vezes o grande problema nosso é botar a expectativa nos outros, diante de alguma coisa, diante de uma expectativa. Aí eu achava, como tem casos que eu já vi, já acompanhei, de pessoas que se assumiram, tinha medo de se assumir, e quando foi se assumir, quando foram se assumir para o pai e para a mãe, os pais aceitaram, porque tinha medo. Então, ou seja, tinha uma crença altamente, uma questão de uma crença pré-estabelecida, uma ansiedade muito grande, uma expectativa negativa diante disso. E nós, LGBTQIAP+, a gente é muito alimentado por essa questão, né? Por quê? Porque minha mãe não me aceita, porque meus pais não querem, porque meus pais são evangélicos, meus pais são católicos, meus pais são assim. E você se aceita, em primeiro lugar? Né? O trabalho com o adolescente é autoaceitação. Com os pais é trabalhar com esse não agradar aos outros, mas sim entender que é um filho, é um processo, é um ser humano. Né? Então, é trabalhar a família em relação a essa situação da sexualidade como uma coisa, como um processo natural. Né? E sentimentos é uma coisa que todos nós temos em relação a isso. Né? Sim, mas aí a gente pode trazer, assim, de uma forma bem resumida, o que a gente precisa estar trabalhando é a relação, né? É como essa relação se dá, como a gente estrutura. E como desenvolve o afeto. Né? O afeto também é importante. Mas o afeto, ele vem dessa relação, ele vem do diálogo, então a gente precisa estar mantendo um canal aberto para o diálogo, né? E com esse diálogo, com esse afeto, a gente pode estar ali também trabalhando que aquele indivíduo, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, que pode estar entrando numa espiral decadente, né, de depressão, de ansiedade, que pode gerar um pensamento ou uma ideação suicida, com esse trabalho de relacionamento dentro da família ou com os amigos, isso ajuda num processo de se afastar daquela ideia, minha vida não vale de nada, seria melhor que eu não existisse. Então, assim, você trabalhando tudo isso, desconstrói esses pensamentos e começa a dar uma segurança, né? E promover a segurança e essa questão da aceitação do outro, sabendo que o outro tem uma ideia diferente, é um processo que tem que ser trabalhado nos dois lados. O lado dos pais e o lado do filho. O filho entender que os pais têm uma opinião, os pais podem não respeitar, mas o próprio adolescente ou adulto que estiver com os pais trabalhando essa questão, eles vão entender que o filho tem esse posicionamento e que ele necessita ser respeitado. Porque às vezes a grande questão que alguns pais não aceitam é achar que é falta de caráter. E não é isso. Né? Ser LGBTQIA+, não mostra a sua falta de caráter. Muito pelo contrário. A gente fala aqui de que isso é uma processo de individuação. Ou seja, eu sou o Kleber, você é o Wagner. Se eu presto, o Wagner não presta? Por que você presta e eu não presto? A gente fica nessa situação. Que tipo de comportamentos eu tenho? Que condutas eu tenho? Eu sou humano com as pessoas? Então isso não tem nada a ver com a minha sexualidade. Porque antes de ter uma orientação sexual, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. A gente precisa trabalhar também o quê? O trabalho de desconstrução dos preconceitos estruturais, dos preconceitos internalizados, porque a gente vem naquela situação da crença já popular, né? Eu só sei que sempre foi assim. Então a gente tem que mostrar que não é sempre foi assim. A gente precisa questionar, a gente precisa estar levando esse movimento para gerar mudanças, né? E uma grande questão que temos que tomar cuidado, e aquelas velhas frases, você tá de frescura, é uma fase, é falta de Deus. Gente, o que a gente escuta disso, isso é o mais potencializador do pensamento já estruturado. Tem um pensamento não estruturado com a ideação. Tem a ideação, o pensamento e o intento. O pensamento planejado e o não planejado. Quando o pensamento não planejado vai para o pensamento planejado, já tomem cuidado. Porque para um pulo
para o intento é um estalo. Então a gente tem... Ah, Kleber, o que tem a ver isso? Tudo. Às vezes uma palavra de rejeição, você faz da ideação virar um plano. Aí você, porque ele é gay, eu não aceito isso, e se ele for morrer, ele vai para o inferno. É isso que você está construindo? Você está assumindo uma responsabilidade da morte do seu filho. Ou sua filha. Mas aí eu trago uma pergunta, Kleber. É. Já que você falou dessa questão do pensamento, da ideação e da intenção, como que a gente, seja indivíduo, seja profissional de saúde ou profissional de educação, qualquer um, como que a gente pode perceber sinais, indícios que pode estar entrando nesse quadro para poder ajudar? Sim, você percebe uma mudança, você vai sentir mudanças em nuances. Aos poucos você sente nuances. Quando está realmente pegando, a pessoa já está verbalizando às vezes. E nem sempre a pessoa vai estar verbalizando. Há casos que a pessoa não verbaliza e ela vai para o intento. Né? Você vê a pessoa não com aquele... você sempre olhou a pessoa daquele jeito. E ela está agindo de uma maneira que você sabe que não está habitual do dela. Né? Às vezes uma situação assim, terminou um relacionamento, os pais estão separando, perdeu o emprego, está desempregado, os pais não aceitam a sexualidade, terminou o relacionamento, ela não quis namorar, foi expulso de casa, e aí vai as variantes. Né? A gente tem que identificar também, principalmente os fatores, os fatores que estão vulnerabilizando essa pessoa para ela ir da ideação para o plano, e do plano, a ideação para o plano não para o planejamento não muito bem pensado, do planejamento não muito bem pensado para o planejamento bem pensado, e aí eu intento pensar nesses planos, porque aqui é onde mora o perigo. Né? E a gente tem que tomar um cuidado. Você vai ver, às vezes, a pessoa se expressando em maneiras sutis, às vezes na fala. Se não é na fala, às vezes, principalmente nas redes sociais. Ou você vai ouvir os colegas. Gente, Joãozinho tá diferente. Então, o que tá acontecendo? Gente, Joana tá diferente. Por que ela tá assim hoje? Gente, ela não tá agindo habitual. Né? A gente da saúde... Só um parêntese que eu vou botar aqui, Wagner, só um pouquinho. A gente tem que entender o que é intento, entender o que é ideação e o que é planejamento. Existe isso? Existe isso. Pode seguir os três? Pode, como pode ser da ideação indireta por plano e intento. O planejamento não muito bem estruturado e o planejamento bem estruturado no intento. São 4 momentos. A ideação, só vem a ideia. Ideação. A pessoa pensa em morrer, mas não está bem claro. Tem a ideação já pré-estruturada, ou seja, a pessoa sabe, mas não sabe quando, não tem ideia. Ela fala em morrer, ela fala uma situação. Então já tem que ficar de olho. Né? A ideação já é o ponto inicial para a gente trabalhar. Então essa história de falar, vou esperar chegar no negócio. Não, os profissionais não trabalhem quando a pessoa tiver uma ideação indo para planejamento. Né? O planejamento já é a pessoa pensou e começou a construir no imaginário dela aquela ideia. O planejamento não bem estruturado, e a pessoa planeja, ela não sabe como, mas ela quer morrer, ela fala da necessidade, ela tem o desejo de morrer, ela quer criar um meio para isso. O bem estruturado, ela sabe, ela tem os pensamentos, ela pensa, ela sabe com que ela vai se matar e ela sabe a data e o horário. Aí mora o perigo. E quando você encontrar um paciente, uma pessoa, profissional de saúde, educação, pais e mães, quem for, tomem cuidado, porque o intento já é o pensamento, é o act out, a gente chama na psicologia. É a ação. É a ação botada em ato. Não espere a pessoa cometer para você correr atrás. Ela já estava num processo contínuo.
Isso já tinha um tempo. Da ideação para o plano tem, ó, um tempinho. Não vamos esperar as pessoas cometerem o intento, se salvarem para você falar que a pessoa tentou cometer suicídio. E aí? Se é cometida. Né? E tem vários fatores. A solidão, a depressão, a ansiedade, o uso de drogas, a rejeição em relacionamentos, a rejeição familiar, o não suporte financeiro, a falta de emprego, desemprego, falta de lazer, falta de amigos. Contexto não contribui. Então são várias coisas que podem acontecer. E para o LGBTQIA+, o que pega? Rejeição familiar. Isso Sim, pega. então, nesse caso, como eu estava falando aqui, para a gente poder ajudar, o pulo do gato essencial é a gente estar atento aos menores sinais, aquilo que a gente vê assim, fulano é de um jeito e de repente começa a agir de uma forma diferente. Outra coisa também é a gente exercitar mais a nossa empatia, parar de olhar só para o próprio umbigo e também que se colocar no lugar do outro, perguntar como é que se sente, perguntar se está precisando de alguma coisa, né? Que aí a gente entra até no, vamos dizer assim, no mote da campanha, né? A gente estender a mão, oferecer o ombro, ó, meu ouvido está aqui, e ir ajudando, né? E aí você... Pode falar. Pode ir. E hoje em dia, né, com esse movimento, algumas comunidades, até religiosas, estão tomando esse cuidado de estar trabalhando isso, porque, querendo ou não, para a população LGBTQIA+, as comunidades às vezes são um motim para a entrada do planejamento do suicídio. E isso é um fato. Eu não estou acusando aqui, gente, de maneira nenhuma. Porque aqui eu sei que conheço comunidades inclusivas que aceitam, tem esse propósito de trazer essa pessoa, acolhê-la, não trazer com esse propósito de julgamento, de falta de Deus, essas coisas. Não, eles vão trabalhar as questões emocionais, vai trabalhar a questão espiritual. Beleza, quando tem esse acolhimento. E quando não tem? Né? Então temos que tomar esse cuidado ao acolher. É como o Wagner falou, gente. A gente tem que ter uma estrutura de acolhimento. Ao invés de falar, isso vai passar, eu tenho problemas piores que os seus e eu tô aqui. Eu falo assim, olha o que você pode falar. Eu te compreendo. Eu sei que pra você não tá sendo fácil. Mas eu tô aqui pra você. Você não tá sozinho. Tem um problema maior, né? É um estado de comparatividade. E a pessoa que ela está no estado de suicídio, ela não quer comparação, ela quer ser ouvida. Não vai abrir a boca para falar que é falta de isso, é falta daquilo, é falta de vergonha na cara, é falta de macho, é falta... Não é isso, gente. Toma esse cuidado. Exatamente porque é perigoso, gente. É muito perigoso. Você abrir... Às vezes como falo, a nossa língua ela é uma faca de dois gumes. Ou a gente fala para edificar ou fala para destruir. E é uma grande verdade. A gente tem que tomar um cuidado com o que falamos, né? E para os pais, principalmente, é trabalhar isso, gente. Cuidado, observar o seu filho. Saber que ele está passando uma situação, vai lá. Ou mesmo que o filho já tenha ido embora de casa, você está percebendo ele estranho, vai descobrir o que é. Vai descobrir o que é, vai investigar. Né? Hoje, para quem não tem condições de pagar um acompanhamento, centro de saúde, gente. A saúde da família tem esse propósito. Tem o centro de atenção psicossocial. Quando você já é adulto, já tem mais de 17, 18 anos, já pode ser acompanhado. Então você tem um suporte. Suporte dos ambulatórios. Tem cidades que não tem, não, beleza. Mas leva num CAPS, leva no centro de saúde. Fala da situação. Que tem notificação para intento suicida. Aqui, onde eu moro, tem. Né? E tem o acompanhamento via CAPS aqui. Né? E isso está virando... isso é epidêmico, essa questão do suicídio, gente. A gente não está de brincadeira. E por que morrem muitos LGBTQIA+. De novo, os fatores sociais ali, até mesmo os determinantes
sociais, saúde, estão ali influenciando. Falta de suporte familiar, falta de questões financeiras, educação é precária, péssima assistência em saúde, e aí? Né? Nesse caso, Kleber, a gente deve até pontuar uma coisa, né? A gente não pode falar que para o suicídio são grupos de risco. A gente tem que ir na vulnerabilidade, porque se a gente pega pela ideia de vulnerabilidade, todo e qualquer indivíduo está vulnerável, está suscetível a passar por isso. Porque se você pega um grupo de risco, você está ali segregando, você está limitando, então está querendo dizer que só vai acontecer naquele determinado grupo. Não, acontece com todos. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, incluindo, falando da atenção à população LGBT. Quando eu falo isso, eu estou falando especificamente para a população LGBTQIA+, gente. Porque estamos nesse estado, né, de preconceito, de discriminação por sermos quem somos. E eu falo uma coisa, até principalmente para a população T, que é a população das travestis e das pessoas trans, que são as mais afetadas, e que são as pessoas que mais cometem suicídio. Né? Às vezes, na área da saúde, a gente não vê o tratamento que essas pessoas merecem ser tratadas, principalmente com o estabelecimento do nome social. Né? A gente trata meio. Às vezes as pessoas tratam meio assim. Aí eu tenho um amigo. Não, é amiga. É como a pessoa quer ser tratada. Ah, mas ele é homem. Não, ele é uma, não é ele. É ela, é mulher. É uma mulher. Ela quer ser chamada pelo nome de mulher. Eu chamo ela pelo nome dela. Há muito processo. E a gente precisa trazer uma reflexão institucional a respeito dessa transfobia, uma reflexão ocupacional sobre essa transfobia institucional. Né? Às vezes a gente tem um grande preconceito, principalmente as travestis. Eu vejo gente discriminando travestis, achando que a primeira coisa que a travesti faz é o quê? Ela te programa. Está condenada. Vários tipos. Já cria um preconceito. E dentro da área de saúde você vai encontrar profissionais sim, assim. E você que é profissional, que está vendo isso, você pode muito bem conversar com o seu colega e saber que isso é antiético, isso é ilegal. Isso pode acarretar até perda do teu cargo, dependendo da situação. Porque você está acarretando, a pessoa já está em estado de vulnerabilidade, você já piora a situação, olha o risco que você está botando essa pessoa. Olha o lugar que você está botando essa pessoa. Né? Aqui a gente está discutindo a marginalização dessa população. Essa população, ela não tem que ser posta à margem. A sociedade já coloca a margem, já limita. A população trans não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho. Ou então é aquela colocação caricata, só vai ser o quê? Cabeleireira, maquiadora. E no caso da população T, vai acabar parando na rua como profissional do sexo. Então, o profissional, a gente tem que pensar o seguinte, o profissional da saúde, o profissional da educação, ele tem que estar com a mente aberta para acolher, para dar atenção, para prestar assistência, independente de gênero, de orientação, do que for. Porque saúde dá você trabalhar com saúde é trabalhar com gente. Você não está trabalhando com poste, você não está trabalhando com prédio, você está lidando com o indivíduo. Né? E é uma grande questão. Hoje, como você falou, são só seres humanos. São seres humanos. A gente tem que entender que estamos falando com uma população adstrita. Se na minha quadra tem cinco pessoas trans, como é que para elas está sendo essa vivência delas? Um dado que eu fiz uma pesquisa uma vez foi até mesmo quando eu fiz a minha palestra na questão do orgulho LGBTQIA+, em Porto Nacional, no dia 29, 30 de junho, agora, eu mostrei os dados e é alarmante. Quando você vê que a maioria da população é trans e está em evasão escolar. E aí, junta com o que o Wagner falou, sem escola, sem emprego, vai para onde?
Não tem a família para dar suporte. Vai para onde? Saúde mental envolve todos os fatores de saúde, de determinantes sociais em saúde. Tem onde morar? Não tem. Está vulnerável. Tem assistência de qualidade de saúde? Não tem. Então tem que melhorar a assistência em saúde. Educação. Está tendo uma educação de qualidade? Está sendo bem acolhida? Ou acolhido no espaço de educação? Não. Tem que melhorar, tem que capacitar. Você tem a política de nome social, por que não usa na escola, na educação? A discussão sobre saúde mental também é um debate político. Querendo ou não, nós, LGBTQIAP+, nós somos pessoas que estamos passando por isso. Até dentro do nosso meio, se a gente não toma cuidado, a gente discrimina. Wagner, né? A gente sabe o que é isso. Nosso próprio meio discrimina. Eu não estou falando aqui que a perfeição tem os seus problemas, tem as suas problemáticas. E a gente tem que entender aqui uma coisa, que é o acolhimento que faz a diferença. Se a gente não acolhe os outros, olha o que a gente pode trazer de impacto. Né? E o mercado de trabalho, a área de trabalho também tem que refletir isso. Por que você fala que aceita pessoas trans, mas na hora de dar um emprego você não tá, a pessoa trans não tem emprego? Ah, porque questão de experiência não, mas se pediu a pessoa de experiência, ela se candidatou, por que você não deu emprego para ela? Né? Então, eu já vi de vagas de empregos altamente com pensamento altamente transfóbico e altamente machista, né? O Wagner. E isso é uma coisa que isso é realmente uma coisa preocupante em relação a isso, né? A gente vê essa população no estado de vulnerabilidade. A parte boa que a gente está vendo aos poucos conseguindo. Eu vejo colegas que já são professores, né? Pessoas trans que já são professoras, são psicólogas, estão mostrando assim, olha, eu tô aqui é para isso, para trabalhar, para mostrar o meu trabalho. Vi de Erika Hilton, a Duda Salabert, que chegaram na política. Ainda é assim, uma gota no oceano, mas você já para perceber o quê? É a representatividade chegando. Ó, Jean Willis, a gente vê lá em Brasília, Paula Bennett, Erika Cocais, a gente vê esse povo movimentando. Tami Miranda, o Tami, homem trans, na política. Então a gente vê que debater saúde mental é você falar de todos os aspectos possíveis. Aqui eu não estou falando de partidarismo político. Eu estou falando aqui de garantia de saúde mental. Não é o que você ia falar, Wagner? Desculpa. Eu falei que a gente tem que, na saúde mental, como na saúde num todo, a gente tem que levar em consideração a instância biopsicossocial, que uma coisa não é separada da outra, está tudo junto e misturado no mesmo balaio. E você estava falando das vulnerabilidades, então isso que a gente tem que deixar bem claro, que esses são os fatores vulnerabilizantes. Se já é complicado para a pessoa que é hétero e cis, com esses fatores, você pega esses fatores, triplica, quadruplica na população LGBT. Por quê? Eles sempre vão estar sendo postos à margens porque estão batendo o quê? Naquela tecla. Você é o diferente, porque a nossa sociedade prega uma heterossexualidade compulsória. Tanto é que o heterossexual não se declara. Quem tem que se declarar é quem foge dessa norma, né? Aí, para a gente dar uma continuada aqui, né? Vamos às perguntas. Pensa assim, por que ainda é uma barreira falar de suicídio e ainda mais falar da prevenção do suicídio na população LGBT? Né, Wagner? A gente estava falando aqui agora há pouco. Se já é um tabu falar sobre suicídio, falando de maneira generalista, imagine falando da população LGBTQIA+, dessa vulnerabilidade, e ainda falar sobre suicídio. É um duplo tabu. E eu tenho certeza não, eu tenho assim, uma percepção que é bem possivelmente nós ainda vamos ser questionados por estarem fazendo isso. Por que vocês estão falando disso?
Porque ninguém está sendo capaz de falar. Porque Não, não... você fica assim, você fica alimentando mimimi. E aí vem o posicionamento político, às vezes que a pessoa não entende a luta da pessoa que cometeu suicídio para viver. A gente estava de valorização da vida. Janeiro tá chegando, gente. Janeiro branco. Não é só o janeiro da hanseníase, não. É o janeiro branco da saúde mental. Né? Então, população, não deixe de procurar o centro de saúde e vai lá lutar mesmo. Porque não é só a população, eu vou para fazer meus exames de rotina. Gente, para você LGBTQIA+, não tem que ir só para fazer exame, aquele exame de teste rápido. Porque não é só isso que mobiliza. Da mesma forma, profissionais de saúde, porque trate as pessoas, por exemplo, uma forma de você humanizar a senhora que é o quê? Falando para a pessoa trans que acabou de chegar no posto, olha, eu queria um acompanhamento, eu tô precisando. Cadê os ambulatórios trans para poder fazer o acompanhamento para a população? Isso é uma questão de discriminação institucional. Cadê esse acompanhamento psiquiátrico, profissional, psicológico, médico, endocrinológico, etc., nutricional, o que for? Tem que ter uma acessibilidade não igualitária no sentido com equidade. Se eu sou gay, você é trans, você tem que ter o mesmo atendimento. Se você é hétero e eu sou um homem trans, eu tenho que ter o mesmo atendimento. E outra, a gente também tem que entender o seguinte, né, que o cuidar ainda tem muito preconceito em cima da saúde mental. Então a gente tem que estar explicando que o cuidar da saúde também é cuidar da saúde mental. Você procurar uma terapia, uma análise, um profissional desse, não quer dizer que você é maluco, porque o pessoal já vem logo naquela. Quando você fala assim, procura uma terapia, parece que você está xingando. Não, a gente está desejando o seu bem, porque todo mundo precisa. Não importa se você tem problema ou não. A terapia, ele é um processo que te ajuda no seu autoconhecimento, que vai te ajudar a lidar com tudo que acontece na sua vida. A psicoterapia não é exclusividade do maluco. E é um processo de edificação de si. E até veio até para um próprio um afetivo perguntar para mim, Cléber, tava na terapia, desculpa a demora. Tá tudo bem com você? Eu falei assim, eu tô bem, eu tô fazendo terapia para eu me sentir bem comigo mesmo. É continuamente. O processo, até nós que somos psicólogos, passamos pelo processo terapêutico. Porque você é um pouco doido, né? Não, não é por isso. É um processo de reconstrução, sou um ser humano. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho situações, eu quero aprender novas coisas na minha vida. E a saúde mental é isso. É capaz de você largar aquelas suas crenças que te atrapalhavam de alguma forma e que você vai desconstruir para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Fazer acompanhamento psicológico não é falar que está ficando doido. É falar que você quer qualidade de vida na sua saúde mental. E quando você tem saúde mental, você trabalha, você estuda, você namora, você casa, você cuida dos filhos, você cuida do seu namorado ou namorada, você cuida do seu cachorro, do seu gato, você consegue ter vida. E tem saúde, que é o mais importante, É, porque se a cabeça não funciona, é o corpo que paga. Porque às vezes a pessoa acha que o problema é só tomar um remedinho e sara. Mas se o problema estiver aqui, não adianta o remédio. A e o gente grande. precisa E ter esse. a gente precisa trabalhar isso. Né? O que o Wagner falou foi de alta. É necessário o trabalho profissional. Né? É necessário o acompanhamento, é necessário sim. Não é levar o seu filho e sua filha e falar, meu filho é homossexual, eu não quero que ele seja. Estou levando o psicólogo a isso. Profissional, quando você receber um paciente assim e está correndo de suicídio, o pai vem com essa fala, trabalhe o seu código de ética, a resolução 001 de 99. Não tratamos reversão de sexualidade, porque é antiético e antiprofissional. E a sexualidade faz parte inerente da vida do ser humano, independente do seu filho ou sua filha goste. É ético, é político da nossa profissão. Né? E falar assim, o que precisa ser trabalhado é para o filho seu ser seguro
e autônomo o suficiente para assumir sua sexualidade independente da sua opinião. Qual seja. Então, assim, E aí o trabalho tem que ser feito, voltando àquele assunto, a segurança dos pais. De trabalhar o amor incondicional em relação aos filhos. Isso é importante. aí eu trago uma outra pergunta, aí a gente desvia um pouquinho. Você que começou lá falando sobre o adolescente e o jovem. Hoje a gente vive muito conectado. Os jovens e adolescentes, então, com essa positividade tóxica das redes sociais, aí está certo que com a pandemia esse convívio escolar não está sendo mais tão intenso, mas ainda gera muito problema. Como que é assim, quando chega aquela pessoa, aquele LGBT, né, que sofre muito com bullying, isso, aquilo que acarretam outros problemas e até mesmo essa ideação suicida, essa vontade de dar uma ajuda à finitude, o que a gente deve fazer? Nesse sentido, até mesmo, Wagner, a gente sabe que hoje, agora, o bullying ele se tornou um crime. Então não pode se praticar. E caso isso aconteça, é levar a conscientização da escola do que está acontecendo. Mas se a escola não tomar cuidado, ela vai ser responsabilizada por isso. Pois ela vai estar nesse frisson aí de não saber como conduzir. E às vezes é o que falta, né? Essa questão da falta de condução em relação à questão do bullying, né? E ter profissionais ali que têm que ser capacitados para lidar com o preconceito de LGBTQI-fobia é necessário ter essa formação. Ah, é chato, tem que ficar fazendo essas coisas. Não tem que fazer isso, é um saco. Assim, não é um saco. Isso aí é para você lidar com o problema. Quando o aluno estiver querendo pensar em suicídio, você está ali só pensando. Porque a negligência também vira crime de acordo com a lei ali da questão do bullying. Porque Agora, todo mundo acha que o bullying é uma piada, mas para a pessoa que está praticando, a pessoa que está sofrendo o bullying ali, tá naquele processo, pensa na dor dela, né? Então tem que ser uma questão bem trabalhada, né? Porque o bullying tem que ser trabalhado não com a pessoa que sofre, não só com a pessoa que sofreu, tem que trabalhar a escola inteira. É trabalhar uma cultura de paz, é uma cultura de se entender que eu e o Wagner temos pensamentos diferentes, idades diferentes, temos pensamentos diferentes, percepções diferentes. Isso é a forma de você evitar com que a LGBTQI-fobia caia na escola, caia no trabalho, caia na saúde, em qualquer ambiente institucional. Tá, aí eu trago uma coisa para você também, Kleber. Recentemente se falou que agora psicólogos e assistentes sociais vão ter que estar nas escolas. Enquanto ainda não se coloca isso em prática, como que a gente pode chegar na escola? Pois é, isso é um grande. E seu microfone, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Melhorou? Agora sim. Tá. Em relação às escolas, são poucas as escolas que vão procurar um profissional psicólogo que vão ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu, dia 23 agora, eu participei de uma live com uma escola, e é uma escola de quinto a nono ano. Trabalho com alunos de sexto a nono. E qual é a demanda? Isso que a gente está trabalhando hoje. E é uma grande questão. Às vezes a escola ela quer um profissional que consiga trabalhar isso, porque às vezes não consegue. E às vezes os alunos têm essa dificuldade de procurar um profissional, porque tem profissionais ali que têm a disponibilidade de trabalhar. Que foi essa escola que eu trabalhei. Às vezes vê medo, vergonha de falar para os pais, que a escola é esse alto-falante do aluno, né? E é trazer isso, né? Escola, vocês são uma ponte de formação. Não vai ser uma ponte de formação de preconceito. Né? E quando você monta ali, você entra naquela escola, Wagner, você entra, você faz a sua palestra, a sua roda de conversa, você vê, quando você sai de lá, você vê como os alunos saem diferentes de lá. Eu vi como eu consegui edificar vidas ali, né?
E você vê como eles se sentem mais seguros, né? A escola precisa. E aí é uma escola que os profissionais estão dispostos a ajudar os alunos. Às vezes os alunos por medo, por insegurança, por uma crença limitadora da rejeição, né? Da carência, de achar que não vão entender, né? E do outro lado também, meus pais não vão querer escutar. Eu falo assim, mas a escola, se a escola tá ali, ela vai ter que ajudar vocês. E é muito difícil hoje uma escola estar procurando, mas eu tô vendo agora esse movimento das escolas estarem precisando dos psicólogos como uma forma de movimentação e motivação também, né? E eu até Sim, trabalho com essas porque questões das palestras. a escola dá. Mas o profissional também, essa questão de procurar a escola. Você está no consultório, aí um paciente, um cliente, não sei como é que você chama, te traz uma situação e você fica assim, seria interessante fazer um trabalho lá. É saudável, é bom também o profissional procurar e oferecer um serviço. Sim, né? Mas em muitos casos, Wagner, temos uma limitação, né? Algumas escolas, não vou dizer todas, tem escolas que se propõem a dar um recurso para o profissional ajudar. Em muitos momentos, eles querem que o profissional faça de graça, né? Por uma questão. Vocês podem fazer? Pode, por uma questão de reconhecimento profissional, também saber que você é profissional de referência disso. Eu sou muito chamado para essa escola que eu vou, porque eles sabem que eu tenho domínio da situação, domínio das coisas. Sei trabalhar com adolescente, né? Com pré-adolescente, adolescentes, crianças, eu sei trabalhar com esse público. E com orientação de pais. Então, é muito importante a gente entender, Wagner, que a gente tem um papel essencial. A gente pode oferecer? Pode, esse aqui é meu cartão, eu também trabalho com palestra da escola. Às vezes trabalhar com a capacitação dos professores para lidar com uma escola inovadora, para ser professores que vão acolher esse aluno LGBTQIA+, que eles vão identificar esse aluno quando ele tiver no risco de um suicídio iminente, sim. Porque a escola não é só o lugar do aluno. O professor que está ali tem que estar capaz, ele também tem que ter uma educação para o trabalho. Nosso trabalho profissional de psicólogo não é atender aluno em escola. Não é atender funcionário em empresa. Nosso trabalho é um trabalho em equipe. Na escola, a gente vai trabalhar o quê? Exatamente essa questão dos laços que são estabelecidos ali, junto com a aprendizagem dos alunos. O que adianta eu ser um professor se eu estou estimulando o aluno, às vezes indiretamente, a ele entrar em uma depressão, entrar num estado de ansiedade, os pais já não aceitam. Olha aí, é esse o cenário. Os professores que estiverem aqui na live, ou que não são professores, enfim, Wagner é professor. Aí eu vou dar esse retorno na pergunta. Esses professores existem? Existem. E às vezes você nem vê. Professor que pratica bullying na escola com aluno, porque eu já fui vítima de bullying, por ser um pouco mais delicado, mais inteligente, gordo, usava aparelho, era tudo. O cabelo era estranho, tudo. E tinha um professor de inglês, que era a matéria que eu mais gostava, que acabava de enterrar a situação. Então, pensa como é que era um adolescente que está passando por várias transformações hormonais, a cabeça está virando, então e aí? Qual cuidado que a gente tem que ter para isso não afetar a saúde mental do adolescente? Porque você, professor, também é responsável se você comete isso, né? E a gente tem que ser exemplo, não o exemplo do contrário, né? E eu acho que é importante a gente ter esse cuidado de pensar em saúde mental, pensar na população LGBTQIA+, pensar com carinho, pensar que são seres humanos. Antes de ser população LGBTQIA+, somos o quê? Seres humanos. Nós trabalhamos, nós pagamos contas, pagamos nossos boletos, temos uma vida, temos uma família, comemos, nos alimentamos, bebemos água, temos sede, temos fé, temos espiritualidade, temos o que temos. Tem gente que não tem nem isso. Aí você discrimina mais, traz mais isso, né? E às vezes o que falta, às vezes, por exemplo, até no Sistema Único de Saúde, é uma questão de um momento com essa população. De conscientizar que não, a população LGBTQIA+, ela tem importância porque a saúde mental ali ela é essencial.
Até mesmo um consultório de odontologia, você tem que ter cuidado sim com essa população. Enfermagem, medicina, psicologia, na fisioterapia, é tudo na saúde, na educação. Professores, diretores, orientadores educacionais. Não é fazer do psicólogo. Tá passando uma aula psicólogo. Não é jogar tudo pra gente, mas é uma equipe. Vocês têm que aprender que não é só nós, da psicologia, que somos responsáveis por aquele sujeito. Saúde mental envolve todos os profissionais. Pode falar, Wagner? Não, eu falei, a responsabilidade de todos, porque a gente está lidando com o adolescente, está lidando com a formação daquele novo indivíduo, né? A gente está nesse processo de construção dele. Como profissional da saúde mental, a gente também está ali ajudando a se entender, se compreender, a descobrir qual é o seu lugar, né? Através do autoconhecimento. Então, assim, tudo que a gente falou até agora, às vezes o pessoal fica assim, é a prevenção do suicídio. Não é só a prevenção do suicídio, a gente tem que entender o quê? É preservação da vida, qualidade de vida. É isso que a gente está trazendo. Aí eu só estou tentando aqui ajudar a finalizar, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente. Então, assim, a gente veio com essa conversa, com esse debate, justamente para o pessoal ficar atento em preservar a vida, não só a própria, mas a de todo mundo, porque vivemos em sociedade. E viver em sociedade não é se preocupar apenas com você, é se preocupar com o outro. Por quê? Quando o outro não está bem, isso também pode ir irradiando igual uma epidemia, como a gente está vivendo aí. Então, a gente ajudando o outro, a gente vivendo bem, todo mundo vive bem. Então, vamos estender nossa mão, vamos dar ouvidos, vamos ser mais empáticos. E agradeço o seu convite já, né? Já vou me despedindo, vou agradecendo a oportunidade da gente estar conversando aqui e que a gente possa conversar mais em breve, né, cara? Claro, claro. Eu posteriormente também vou aproveitar só para finalizar. Estou com um projeto em mãos, né? O Wagner já sabe, né? Em breve, bem em breve, eu vou dar uma divulgação. O Wagner está dando esse apoio também, me ajudando nas estruturações. Voltados também para essa temática, que é muito importante para a gente, né? Da psicologia principalmente, mas é um processo de conscientização. Então, gente, eu queria agradecer também do Wagner com essa ideia, que é uma ideia muito interessante, né? Agradecer a todos, assim, eu não pude falar com todo mundo, que na hora que começou, todo mundo começou a falar. E a gente começou a falar e não deu para falar a todo mundo, mas agradecer a todos que participaram da live, entendeu? Agradecer ao Wagner por essa oportunidade, porque eu estudei, dei uma lida, uma estudada, foi complicado, mas estou aqui. E eu fico muito feliz, muito grato, né, de a gente estar discutindo esse tema. Tem que falar sobre esse assunto sim, quantas vezes a gente quiser, para que isso seja resolvido, né? Então, Independente dos setembros amarelos da vida. né? Tem 12 meses, 365 É dias para a gente janeiro, estar. fevereiro, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É tudo amarelo, gente. Tudo leva. O suicídio pode acontecer a cada momento. 32 pessoas a cada uma hora, né, Wagner? Eu acho, cometem suicídio. No estalar de dedo, uma pessoa Perde a vida. está indo. Tá aí os dados, gente. Vocês querem pesquisar? Pesquisem. Sobre dados sobre suicídio. Pesquisem sobre dados, façam pesquisas científicas sobre a população LGBTQIA+, suicídio nessa população. Aqui também espaço para aprender. E vamos aprender. Vamos conscientizar, que é o que é importante. Porque aí vamos ser profissionais melhores, pessoas melhores. Gente, para falar sobre LGBTQ-fobia e suicídio é importante sim. Vamos cuidar para acolher o nosso colega que estiver passando uma situação delicada. E outra coisa, Kevin, que a gente tem que deixar claro aqui: para falar de racismo, ou para falar de feminismo, ou para falar da população LGBTQIA, não precisa ser
desse grupo. Porque assim, o respeito, ele perpassa tudo isso. Então, você pode ser um hétero falando da comunidade LGBT. Você pode ser um branco falando do racismo. Você pode ser um homem trabalhando também o feminismo. Então, a questão é ter vontade, ter disposição de estar ajudando o movimento, de estar ajudando a fazer um contexto social, um mundo melhor. Né? E vamos pensar, gente, suicídio é questão de saúde pública. Então, ó, é que nem uma epidemia. Tá matando, gente. Tá morrendo. Até quando vocês vão. Até quando vão sair dessa zona de conforto? Isso é um recado que eu vou deixar para vocês. Até quando vamos ficar nessa zona de conforto e não buscar ver o outro bem? Né? Então, gente, muito obrigado pela participação. Wagner, tem uma ótima noite. Agradeço de coração aí o convite. Vamos mais outras vezes, porque não para, né? E Tem muita coisa. eu e o Wagner, a gente vai passar as novidades posteriormente, né? Em breve, bem breve, que não vai demorar. E a gente se vê em uma outra ocasião. Tá bom, gente? A live vai ficar gravada no meu perfil, tá? Vou arrumar um jeito de mandar pro Wagner, que você vai voltar no canal dele, seguir o Wagner na rede social dele, né, Wagner? E seguir também nas redes sociais também, quem não for, quem é amigo dele quiser conhecer do meu trabalho, estou aqui à disposição, tá? Esse menino aqui que, ó, vai crescendo na carreira, tá? Gente, um beijo enorme para vocês, a todos aqui. Todos. E a gente Obrigado. se fala, né? Ó, o Instagram não, ó, toda vez que eu Instagram ele não me derruba. Fica, ó, do meu lado. Que bom que eu tenho identificado a vida de vocês, tá, gente? Um abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.